Essa é a cobertura do ESMO, Congresso Europeu de Oncologia Clínica. E eu converso agora com o Dr. Pedro Lidke, que é oncologista clínico da Oncoclínicas de Porto Alegre. Doutor, obrigada por falar conosco. O senhor tirou um tempinho aí diretamente de Barcelona e vai contar agora algumas novidades no tratamento do câncer de mama. E a minha primeira pergunta é aquele tratamento das mulheres mais jovens, em que é muito importante se atingir a supressão da função ovariana. O que nós temos de dados diretamente do evento? Então, prazer estar aqui com vocês, diretamente da ESMO, daqui em 2024, em Barcelona. Nós tivemos uma sessão bem interessante hoje pela manhã aqui em Barcelona, onde foram apresentados alguns trabalhos falando sobre terapia hormonal para câncer de mama inicial em mulheres jovens, com menos de 40 anos de idade. Então, nós tivemos um estudo sugerindo que aquelas mulheres jovens que fazem o bloqueio do ovário, da função ovariana, juntamente com a terapia anti-hormonal oral, né, que é o tamoxifeno, ou então a medicação dos inibidores da aromatase, que a gente chama, né, essas mulheres, mesmo tendo um câncer de mama chamado HER2 positivo, né, que não foi tão estudado o bloqueio do ovário, elas parecem ter um desfecho melhor, ou seja, o câncer recidiva menos ao longo do tempo, quando o ovário é bloqueado em relação a aquelas mulheres que mantêm o ovário funcionando normalmente. Isso é um dado novo para essa população, ele vem de um estudo já bem antigo e clássico, do uso do trastuzumab na população HER2 positiva, foi um dos primeiros estudos lá no início dos anos 2000, e agora foi feita uma análise dessa população jovem, e os autores mostraram que aquelas mulheres que bloquearam o ovário, então, tiveram um desfecho melhor ao longo dos anos, né, ou seja, menos recidiva e menos morte por causa do câncer de mama do que aquelas que não bloquearam. Mostrando que essa terapia, nós já sabíamos que era importante para muitas mulheres que têm o câncer de mama HER2 negativo, mas hormônio dependente, né, receptor hormonal positivo, agora também na população HER2 positivo. Né? Tivemos um segundo estudo assim, bem interessante também, ainda dentro dessa linha do tratamento do câncer de mama hormônio dependente, hormônio positivo, em mulheres jovens, mostrando claramente que aquelas mulheres que têm uma melhor persistência né, ao longo do tempo, na continuidade do seu tratamento, ou seja, que não desistem, não fazem grandes intervalos do tratamento hormonal ao longo dos anos, elas parecem ter um desfecho melhor, né, do que aquelas que desistem, então contribuindo um dado importante para a aderência das pacientes, né, jovens, como elas devem, apesar das dificuldades do tratamento, dos sintomas que o tratamento muitas vezes causa, de menopausa, calorões, persistir com o tratamento, porque isso é importante para os desfechos, né, de longo prazo, ou seja, para reduzir o risco do câncer voltar no longo prazo. Isso, em especial, parece ser muito importante para aquelas mulheres mais jovens. Né? Muito bom, e eu sei que tem um estudo que é um dos mais aguardados dessa edição do ESMO, no câncer de mama triplo negativo. Quais são as principais evidências esperadas com o uso da imunoterapia? Inclusive, se o senhor puder explicar um pouquinho qual é essa modalidade de tratamento, eu acho que é bacana. Perfeito. Nós temos já, né, no câncer de mama, que a gente chama de triplo negativo, que é uma população que não tem os receptores de hormônio, estrogênio, progesterona, que não tem o HER2. Tá? Temos um estudo importante que usa uma medicação chamada pembrolizumab, junto com quimio, um estudo chamado Keynote 522. Ele mostrou que aquelas mulheres que com câncer de mama triplo negativo, em estágio 2 ou estágio 3, que usam químio com a imunoterapia, elas têm uma resposta, antes da cirurgia, elas têm uma resposta melhor, ou seja, o tumor desaparece mais
antes da cirurgia, só com tratamento medicamentoso. Quando se opera, não se encontra mais células de tumor viáveis, né, não se encontra mais tumor. E isso era um marcador assim, que mostrava que essas mulheres tinham menos recidiva ao longo do tempo. O que é imunoterapia, né? O que faz essa medicação? Basicamente, ela ajuda o sistema imunológico da própria paciente a gerar uma resposta contra as células tumorais. Então, ela ativa o sistema, libera o sistema imunológico da paciente contra as células tumorais, e isso, junto com a quimioterapia, potencializa os efeitos do tratamento, então, e resultando nesse efeito que nós sabemos que fazia o tumor desaparecer, né, mais frequentemente antes da cirurgia. E agora, nessa ESMO de 24, ainda não foi apresentado, mas será apresentado o resultado de sobrevida global desse estudo, que nós já sabemos por uma notícia na imprensa que o estudo é positivo, né, nesse sentido, um ganho de sobrevida, ou seja, aquelas mulheres que utilizaram a imunoterapia com a químio para câncer de mama triplo negativo, em estágio 2 ou 3, elas vivem mais do que os que não usaram. Então, traduzindo não só um benefício em termos do desaparecimento do tumor antes da cirurgia, mas isso se traduz também num aumento de chance de sobrevivência dessas pacientes. Estamos mostrando que esse tratamento realmente ele é muito importante. Nós vamos ver o quanto é mais vantajoso em relação vai ser apresentado nesse domingo, dia 15, né? Mas já sabemos então que esse estudo ele é muito aguardado, essa apresentação, esse estudo é positivo e mostrando que a imunoterapia é realmente importante para uma parcela grande de mulheres com câncer de mama triplo negativo. Muito bom, doutor. Obrigada pelas novidades, pelas boas notícias, bom congresso, e nós seguimos aqui com a cobertura do ESMO pela Oncoclínicas.